Você sabe me dizer qual dos dois é o pregador e qual é o hipnólogo? No final desse vídeo eu te mostro quem é quem, mas antes eu preciso te explicar o que é a hipnose e que partes do cérebro são afetadas. A hipnose funciona com a sugestionabilidade, que é a redução da atividade do nosso córtex pré-frontal, que é responsável pelo nosso senso crítico, e pela ativação do nosso sistema límbico, que é onde se encontra nosso subconsciente, que também lá estão nossas emoções, nossas memórias e nossos sentidos. O que vocês viram no primeiro vídeo era uma técnica chamada o toque de Charcot. Mas para entender ela, a gente precisa falar quem foi Jean-Martin Charcot. Ele foi um neurologista do século XIX que tratava pacientes com histeria e distúrbios mentais. E ele usava técnicas de hipnose para diagnosticar os seus pacientes. E uma dessas técnicas era o toque de Charcot, que é basicamente quando a pessoa é sugestionada e é induzida à hipnose através desse toque, como vocês podem ver nessas imagens. E por que isso tem efeito? Porque a pessoa ela é sugestionada antes. E uma das coisas principais é que ela também precisa ter expectativas que isso vai acontecer. E através das sugestões e da imaginação da pessoa, ela fica totalmente propensa. Isso acontece também, principalmente, pela redução do juízo crítico que está no nosso córtex pré-frontal. Por conta da redução das atividades do córtex pré-frontal, as regiões do subconsciente são mais ativadas por conta das palavras sugestivas e a pessoa inconscientemente ela vai ser hipnotizada e fazer o que o hipnotizador quer. Também uma área do cérebro que é afetada é o córtex visual, que é responsável pela nossa visão. Por isso muitas vezes a pessoa, estão ver coisas. Também existe a auto-hipnose. Você pode se auto-hipnotizar. E como se faz isso? Você se autossugestiona. Ou seja, você fala palavras positivas a você ou o objetivo que você quer, e essas palavras elas afetam o teu subconsciente. E você, de forma subconsciente, vai acabar reproduzindo o que você se auto-induz. Agora vamos ver um vídeo onde mostra o quanto igual que é um cenário onde tem um pregador batizando as pessoas com o Espírito Santo e as pessoas caindo, e um outro cenário, um hipnólogo fazendo a mesma coisa, só que não usando da imaginação, que é algo espiritual e essas coisas. Ele está sugestionando a pessoa, falando para ela palavras que vão fazer ela cair, e assim ela cai inconscientemente, da mesma forma que nas igrejas. Então vamos ver aqui. Esse é um hipnólogo. Então vamos ver um pouco dessas imagens do hipnólogo. O nome dele é Antônio Carreiro. Como vocês podem ver, parece que a pessoa está sendo batizada pelo Espírito Santo, mas na verdade ela está sendo hipnotizada. Como vocês podem ver, é o toque de Charcot, que é um toque na cabeça. Às vezes ele não precisa nem tocar na pessoa e a pessoa já cai. Aqui, toque de Charcot. Agora a gente vai ver como que é na igreja. Olha aí, pessoal, a mesma coisa. Às vezes ele não precisa tocar na pessoa. Às vezes sim, às vezes é um toque mais forte. E claro, a pessoa está sendo sugestionada. Ela vê também as outras pessoas caindo. E ela vai cair de forma inconsciente. O senso crítico dela é meio que desativado e o subconsciente toma conta da pessoa.
Aqui, nessa hora, ele vai só soprar na pessoa. O Antônio Carreiro, que é o hipnólogo. Aqui ele só está soprando. E a pessoa cai, como se estivesse sendo batizada. Aqui vai mostrar o pastor fazendo a mesma coisa que o hipnólogo. Você vê que ele sopra igual, da mesma forma. Às vezes a pessoa fica em convulsão, às vezes ela fica se mexendo, tremendo, igual que na sessão de hipnose, igual que nessas imagens. Às vezes a pessoa chora. Por quê? Porque isso está tudo no subconsciente dela, onde estão as emoções. Aqui é na sessão de hipnose. Aqui não é num culto. E aí na igreja, as pessoas falam que é o demônio, mas não é. Mas isso é simplesmente porque umas áreas do cérebro são desativadas e outras áreas são ativadas, que são as áreas do subconsciente. Lembrando que nessas áreas do sistema límbico está o nosso sistema motor. E é por isso que as pessoas se movem, ficam tremendo. É por conta disso, não tem nada espiritual aí. Aqui tem uma parte que parece que um homem está conversando com uma mulher em estado de hipnose, em outra língua. Mas ele foi sugestionado a isso. O hipnólogo falou para eles falar isso e eles estão fazendo isso de forma subconsciente. Eles estão inventando tudo e estão fazendo isso. E outras vezes o Antônio Carreiro, ele não precisa fazer nada, ele só fala e a pessoa vai caindo. Bom, resumindo, o que eu queria mostrar para vocês é que na igreja é a mesma coisa, até mesmo nas sugestões. Por quê? Porque o hipnólogo também faz a pessoa imaginar um cenário. E na igreja é a mesma coisa. E quanto mais na hipnose você é sugestionado, mais vai dar efeito. E o que acontece nas igrejas? Que isso acontece o tempo todo. Você não só é sugestionado, como também você faz uma auto-hipnose em você mesmo, em acreditar na Bíblia, nas histórias, nas fábulas. Isso é uma auto-hipnose o tempo inteiro, desde criança. Então imagina o efeito que faz isso na mente. Por quê? Porque diminui o teu senso crítico e o teu subconsciente fica mais forte. E é por isso que é tão difícil um cristão deixar de acreditar. Mas eu sei que isso é feito de forma subconsciente. Na grande maioria das vezes a pessoa não sabe, ela só reproduz. O pregador ele só está reproduzindo as técnicas do hipnólogo, o toque de Charcot. Ele só está reproduzindo e isso tem efeito. E aí a pessoa relaciona isso com o Espírito Santo, ter poder de Deus, mas não tem nada disso. E a questão imaginativa, que é uma questão que é muito forte, é a sugestão que está nas igrejas. Você imagina cenários que não existem e você é constantemente lembrado disso, entende? E isso fica forte no seu subconsciente. É uma construção. No final você está totalmente sugestivo a qualquer coisa, a acreditar em qualquer coisa, a também cair no suposto Espírito Santo. E na verdade não tem nada disso. Isso daí são mudanças no cérebro
que é o que é a hipnose, é a sugestão. E talvez você pense que não, que o que você viveu foi tudo real e tal, mas isso é o teu cérebro, não é a realidade. Muitas vezes você vê coisas, mas essas coisas não são reais. Elas são criações do teu cérebro. Por quê? Porque você foi sugestionado desde criança. E também você está autossugestionado, ou seja, você está auto-hipnotizado. Bom, é um pouco estranho falar isso, né? Mas é hipnose, é a mesma coisa. Bom, agora eu vou falar qual era o pregador e qual era o hipnólogo. O hipnólogo é o da direita e o pregador é o da esquerda. Bom, galera, se você gostou do vídeo, se você viu algo de verdade no que eu tô falando, deixa um like para ajudar o canal, se inscreve para ver mais vídeos e comenta o que você achou. Obrigado pela atenção, valeu!